Olá, pessoal! Damos continuidade nesta apresentação de um pequeno extrato histórico do cristianismo, incluindo alguns aspectos geográficos e também das manifestações mediúnicas de alguns santos ou doutores da Igreja. Esta é a segunda parte. A partir deste ponto da história, começa a era da maioridade espiritual da humanidade terrestre. João Batista foi o precursor desta era, fez a gloriosa tarefa de preparação do caminho da verdade e é um dos símbolos imortais do cristianismo. Vemos aqui no mapa aonde nasceu Jesus. Jesus nasceu aqui em Belém e mais tarde, quando Jesus passou a pregar, a Judéia era governada por Pôncio Pilatos. Esta cidade aqui, Jericó, foi onde Jesus encontrou João Batista depois de um longo tempo. João Batista era primo de Jesus. E foi mais ou menos nesse ponto aqui na cidade de Betabara, nas proximidades daqui na beira do Rio Jordão, que eles também se encontraram. Depois Jesus foi a Jerusalém. Aqui vocês podem observar Betânia, é a cidade onde moravam os irmãos Maria, Marta e Lázaro, onde Jesus se hospedava, bem pertinho aqui de Jerusalém. Aqui ao lado nós temos uma outra região chamada Pérea, que era governada por Herodes, aquele mesmo que governava a Galileia quando Jesus começou a pregar. A vinda de Jesus à Terra abriu uma fonte de aprendizado para o nosso progresso e evolução moral e espiritual. Neste outro mapa, podemos observar aqui Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, depois de ter nascido lá em Belém, que fica na parte de baixo desse mapa, na Judéia. Ele veio aqui para Nazaré e aqui foi criado. Nesta região, ao redor do Mar da Galileia, que é esse aqui, também chamado de Mar de Tiberíades, é onde Jesus começou a pregar. Nessas cidades aqui, muito famosas, Cafarnaum, Betsaida. Me desculpem pela pronúncia de algumas delas aí, se saírem falhas. Aqui ficava Magdala, a terra de Maria de Madalena. Jesus pregou em toda essa região aqui. Tinha uma outra cidade aqui também, Gandara, que também Jesus veio. No mapa aparece também Caná. Aqui está Caná, bem perto de Jerusalém, aonde Jesus transformou a água em vinho naquela festa. Aproveitando aqui o mapa, gostaríamos de citar que mais ou menos nessa região onde mostra o cursor, fica Damasco, na Síria. Mais tarde vamos falar a respeito dessa cidade. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Esse é um trecho do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Citaremos agora alguns dos fenômenos mediúnicos praticados por Jesus durante a sua vida. Os fenômenos mediúnicos realizados por Jesus, por seus apóstolos e demais discípulos, eram tidos na época como milagres ou de ordem sobrenatural. A doutrina espírita veio esclarecer quanto à origem e à forma destas manifestações, desses fenômenos, provando a possibilidade deles. Vamos citar alguns deles e aproveitamos para mostrar este livro, Cristianismo e Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, que nos serviu de fonte de informações para boa parte desse trabalho, ao lado de outras fontes que estão sendo citadas nos slides. O primeiro fenômeno que vamos falar é a dupla vista. Jesus a possuía
em grau elevado e pode dizer-se que constituía o seu estado normal, conforme atesta o grande número de atos de sua vida nesse sentido. Aquela pesca em que Jesus apontou o cardume, que foi na época qualificada como miraculosa, se explica pela dupla vista. Jesus viu onde estava o cardume e recomendou aos apóstolos que jogassem para aquele outro lado. O segundo fenômeno, a cura. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, sem dúvida nenhuma, as curas. Queria Jesus provar desta forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer meramente curiosidades dos indiferentes por meio das coisas extraordinárias que fazia. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia fiéis mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Abrimos aqui um parênteses para falar sobre a fé, pois somente aqueles que tinham fé eram curados por Jesus. Esse é um fator muito importante a ser considerado nas curas. O terceiro, afastar as más influências. Ao lado da cura, figurava entre os mais numerosos atos de Jesus. É citado que naquela época a região se encontrava com muitos maus espíritos. A seguir, falaremos sobre as ressurreições. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro se enquadram aqui. No primeiro caso, o próprio Jesus disse: ela não está morta, ou seja, Jesus a curou. A maior possibilidade é que em cada um desses casos houve síncope ou letargia. A seguir, vamos falar sobre a transfiguração. Uma delas, a que Jesus fez na frente de Pedro, Tiago e João. Conta Kardec na Gênese que a transfiguração é um fato muito comum, que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. O próximo fenômeno, materialização de Jesus, após a sua crucificação. As aparições de Jesus são conhecidas e tiveram numerosos testemunhos. Apresentaram flagrantes analogias com as que em nossos dias são observadas em diversos graus. Desde a forma etérea, sem consistência, como que aparece a Maria Madalena, que não suportaria o mínimo contato, até a completa materialização, tal como a pôde verificar o apóstolo Tomé, que tocou com a própria mão as chagas de Jesus. Outros fenômenos, a levitação, a clarividência, tantos outros. Agora vamos falar sobre os apóstolos de Jesus. O primeiro foi Simão, chamado Pedro por ele. Foi o líder escolhido por Jesus. Depois, André, que era irmão de Pedro. A seguir temos Tiago, filho de Zebedeu. João, o evangelista, irmão de Tiago. Filipe. Mateus, também evangelista, que era o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Judas Tadeu, irmão de Tiago. Tomé, Natanael Bartolomeu. Muitos o conhecem somente por Bartolomeu. Simão, chamado o Zelote. Judas Iscariotes. Incluímos aqui também Joana de Cusa e Maria Madalena para as citações. E Matias, que substituiu Judas Iscariotes. Ele foi escolhido pelos apóstolos após a partida de Judas Iscariotes. Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Extraímos uma frase maravilhosa no livro Boa Nova, que diz:
Trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temeis antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Observem que esta frase se refere àquela época, e por isso a citação, não temais os que matam o corpo. E eles não podem aniquilar a alma, ou seja, qualquer mal que seja feito contra o corpo, ou qualquer mal que seja feito em coisas materiais que dispomos, elas não podem aniquilar a nossa alma. Esta é a mensagem da primeira parte. E ele continua dizendo: temeis antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Ou seja, nos preocupemos mais com os nossos maus pensamentos, as nossas más influências. Apresentaremos a seguir um pouco da história dos apóstolos. Primeiro, falando de Pedro, que tem 2 cartas do Novo Testamento atribuídas a ele, e ainda consta que Pedro forneceu relatos para o Evangelho de Marcos, inclusive quando estava preso em Roma. Marcos é tido como discípulo de Pedro. O segundo apóstolo, André, há relatos históricos, nem sempre confirmados, de que ele pregou, vamos mostrar aqui com o cursor, nesta região aqui da Turquia, esta região aqui é a região da Turquia, e ele tenha pregado aqui em torno de todo o Mar Negro, passando aqui pela Rússia, pela Romênia, Bulgária, Ucrânia aqui em cima, mais à frente de volta na Turquia e aqui na hoje Grécia. Tiago, o filho de Zebedeu, pregou aqui na Espanha, ou seja, bem distante aqui de onde eles saíram, nessa região da Palestina. Aqui. João Evangelista, irmão de Tiago, foi aquele que ficou com a mãe de Jesus, aqui em Éfeso, hoje Turquia. A seguir, vamos falar de Filipe, que pregou aqui nesta região da hoje Turquia. Todos os 5 que citamos são nascidos em Betsaida, que fica na Galileia. Agora vamos falar de Mateus, o evangelista, que era publicano, também chamado de Levi, era o nome original dele. Pregou na Etiópia, aqui embaixo, para baixo do Egito, e pode ter ido também, há relatos que ele pode só ter ido aqui também para a Pérsia, nesta região aqui que mostro com o cursor. Outro apóstolo, Tiago, que era filho de Alfeu e Cleófas. Essa Cleófas era parente da mãe de Jesus. Paulo de Tarso teria se aconselhado com ele várias vezes. Ele foi pilar do cristianismo em Jerusalém e dirigiu a igreja após Pedro. A seguir, vamos falar de Judas Tadeu, irmão de Tiago, que pregou aqui na Pérsia, nesta região aqui mostrada pelo cursor. Esses 2, portanto, eram primos e amigos de Jesus desde a infância, lá em Nazaré. Na sequência, falaremos de Tomé, que era de Delmanuta, na Galileia. É uma cidade que ficava entre Cafarnaum e Genezaré. Era um pouco mais velho que os outros, e ele foi missionário lá na Índia, aqui a leste, onde é considerado fundador da seita dos cristãos malabares. O próximo, Natanael Bartolomeu, é de Caná, mas vivia em Delmanuta. Foi missionário na Índia também, na Armênia, na Mesopotâmia, na Pérsia e aqui no Egito. Simão, o Zelote, era nascido em Canaã, é outra cidade. Permaneceu na Palestina, aqui mesmo na Palestina, pregando o Evangelho. E Judas Iscariotes era da Judéia, o único que não era galileu. Sobre Maria Madalena e Joana de Cusa, foram mulheres que tiveram um papel muito importante da mensagem de Jesus.
gostaríamos de citar que o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem um capítulo inteiro sobre Joana de Cusa, o capítulo 15, e um outro, o capítulo 20, sobre Maria Madalena, dentre outros apóstolos que esse livro cita. Maria Madalena não teve autorização de viajar com os outros apóstolos e acabou pregando em Dalmanuta e também em Jerusalém. Gostaríamos de citar que Matias, que foi o 12º apóstolo que substituiu a Judas Iscariotes, foi escolhido por sorteio e ele venceu José Barsabás, que também era um discípulo. Com a divulgação dos apóstolos e de outros seguidores, as mensagens de Jesus chegaram, como nós vimos aqui, a várias partes do Império Romano e fora dele. Muitos deles tinham mediunidade e faziam inúmeras curas físicas e espirituais. Neste ponto, encerramos esse segundo trecho desse pequeno extrato histórico do cristianismo. Na terceira parte, iniciaremos falando de Paulo de Tarso, o nosso São Paulo. Obrigado pela atenção, fiquem em paz.